O encontro imobiliário desta vez trouxe como tema imóveis e acessibilidade. A nossa conferencista foi a deputada estadual Célia Leão. A TV O Corretor conversou com ela. Saiba um pouco mais sobre a nossa entrevistada. Ela é também advogada e na Assembleia Legislativa do Estado de São Paulo preside a Comissão de Cultura, Ciência e Tecnologia, é vice-presidente da Comissão de Assuntos Internacionais e membro efetiva da Comissão de Meio Ambiente e Relações de Trabalho. Deputada, hoje a senhora trouxe um tema muito importante aqui para os corretores de imóveis. Gostaria que falasse um pouquinho do que foi tratado na sua conferência. Fábio, a alegria é toda minha estar com vocês aqui no sindicato, falando com os corretores de imóveis. E um tema que interessa a todos é a questão de acessibilidade. Afinal de contas, vocês são o grande mestre e doutores nessa área. Vocês levam aquilo que é de mais sagrado para uma família, que é o lar, que se transforma em moradia, que se transforma em habitação, ou habitação se transforma em moradia e lar, onde a família tem o seu teto para se abrigar da chuva e do sol, e de acordo com as posses e possibilidades de cada família, uma casa pequena, uma casa média, uma casa grande, de acordo com o que a pessoa precisa, e são vocês que garantem isso, ou na locação ou na venda. Então, falar para vocês sobre acessibilidade é entrar num universo de milhares de pessoas, porque todo mundo, ninguém pode ser feliz debaixo da ponte e ninguém mora debaixo da ponte. As pessoas que estão embaixo da ponte, elas estão largadas, jogadas, desabrigadas, esse é o próprio nome. O abrigo é a casa. Então, falar para pessoas que convivem com essa matéria no dia a dia, como trabalho, como ganha-pão, geração de emprego e renda, e ainda poder falar da acessibilidade, que quando oferecer este imóvel, uma família certamente vai ter um idoso, uma família certamente pela violência do trânsito, violência hoje entre as pessoas, tem uma pessoa com deficiência, é importante não só para abrir os olhos, mas para garantia de direitos. Então, hoje o nosso tema foi acessibilidade para os corretores de imóveis, imaginando que vocês são tentáculos, vocês são as formiguinhas que levam para o Brasil todo essa questão dos imóveis serem acessíveis. Deputada, na sua apresentação foi tratado um antes e o depois, né, de como era a legislação antigamente e as dificuldades que até você mesma enfrentou e como é hoje. O cenário está mais positivo? No que precisa melhorar legislação e cumprimento dela? Na verdade, Fábio, eu falo a você e aos nossos telespectadores de que não precisa ser muito tempo passado para dizer que a legislação nem existia. A primeira emenda constitucional, não era nem lei ainda na Constituição, que apareceu foi em 1978, que foi a Lei Tales Ramalho, que um deputado daquela época colocou de forma simples, mas importante, de que pessoas com deficiência tinham direitos e garantias. Eu estou falando de 78, é muito próximo de hoje, 40 anos, é um tempo muito curto. Só depois de 1988, quer dizer, 10 anos depois da primeira emenda, pensando na pessoa com deficiência, é que apareceu a Constituição Federal, visando em alguns artigos, em alguns capítulos, a garantia de direitos dessas pessoas. De lá para cá, hoje nós temos uma convenção nacional, nós temos leis ordinárias, nós temos constituições estaduais, nós temos leis orgânicas dos municípios que já garantem esses direitos. De lá para cá, eu estou falando em menos de 30 anos, houve uma verdadeira rebelião na nossa legislação. Então, hoje os direitos estão garantidos do ponto de vista legal, mas ainda é preciso entrar na vida das pessoas como um direito adquirido. Na sua conferência também, um conceito muito importante foi o de desenho universal, né, que as casas precisam respeitar. Fale um pouquinho disso para o corretor que está nos assistindo. Desenho universal, na verdade, começou com um americano que usava, inclusive, oxigênio para respiração, ele era tetraplégico, e ele pensou, para a sua dificuldade, essa questão do desenho universal. Não faz tanto tempo assim, eu estou falando de 85. No Brasil veio com mais força depois na década de 90. O que é o desenho universal? O desenho universal é acessibilidade para todos, é um ambiente da casa, do escritório, do supermercado, da igreja, seja onde for, onde todas as pessoas, crianças, jovens, adultos, idosos, obesos, gestantes, pessoas com deficiência, mobilidade reduzida, possam permear, possam andar, possam entrar e sair da mesma forma. Então, o desenho universal é a altura da cadeira, é
a mesa, né? É a ergonomia dos equipamentos servirem para todas as pessoas. Isso é muito importante, porque você facilita a vida das pessoas. Deputada, e a tecnologia hoje, que avançou bastante, está acessível para as pessoas com deficiência usufruir? Temos até feiras especializadas nesse tipo de mostruário, né? Tecnologias que facilitam a vida da pessoa com deficiência. Queiramos ou não, hoje, Fábio, a tecnologia, ela não é necessária, ela é imprescindível. Sem a tecnologia, nós não acordamos mais, porque a tecnologia melhorou o nosso despertador dentro do nosso telefone. A tecnologia fez com que a saúde no mundo, as cirurgias, a pesquisa, desse uma reviravolta. Não é? Hoje a tecnologia, ela nos comanda, seja em casa, nos equipamentos eletrônicos, seja nos hospitais, seja nos escritórios. Então a tecnologia para a pessoa com deficiência, ela fez uma verdadeira rebelião na vida. O cego, o surdo, o deficiente físico que não tem mobilidade nenhuma, com assopro ele consegue mexer na sua casa, consegue escrever, consegue ler. Então, sem tecnologia não há que pensar em produtividade hoje para as pessoas com deficiência. O corretor, o que ele deve se atentar para atender bem o público com deficiência que procura um imóvel? Bem, primeiro o corretor ele já atende bem de forma geral, né? Não existe corretor sem ser simpático. Não existe corretor sem ser educado. Então, o corretor, de forma geral, já vem com essas grandes qualidades. Agora, para a pessoa com deficiência, o corretor tem que pensar naquilo que aquele deficiente vai precisar. Se o deficiente é cego, se ele tem intelectualidade com moderadade, se ele tem deficiência física, se ele é surdo, o que aquele indivíduo, a sua família vai precisar. Porque as casas, elas não têm desenho universal. Hoje, as casas e apartamentos do CDHU em São Paulo já têm essa obrigatoriedade por um decreto, desde 2008. Mas, mesmo assim, nem todas as unidades estão adaptadas. De qualquer forma, as casas que estão aí ou apartamentos para serem alugados ou vendidos, nós não temos essa acessibilidade. Então, quando o corretor for trabalhar ou tratar com alguém que tem uma deficiência, ele precisa ver a especificidade da deficiência da pessoa e procurar um imóvel que o supermercado seja perto, o bar, a quitanda, o transporte, isso tudo tem que ser pensado. Deputada, este ano vamos ter o 24º CONASSE, o Congresso Nacional dos Corretores de Imóveis, que é quando a categoria se une para aprender, ter o seu networking, evoluir. A importância de um evento como esse para uma categoria tão importante. Fábio, você já está me dando a resposta, porque 24º significa 24 vezes, significa 24 anos. Pode não ser consecutivos, mas 24 anos. O primeiro pode ser vontade de fazer um congresso. O segundo pode ser vontade de fazer o segundo congresso. O terceiro, sorte. O quarto, mas o 24º é competência. Então, primeiro, parabenizar pela competência de ter a 24ª edição do congresso. Depois, dizer da importância. Não tem sombra de dúvida. Quando uma categoria, um grupo, um setor se reúne com mentes pensantes, inteligência, vontade de acertar, de produzir, de sugerir, de criticar, de cobrar, o resultado só pode ser positivo. Ainda mais um congresso em que vocês vão debater educação, saúde, né, os imóveis, transporte, tudo aquilo que a sociedade vive no dia a dia. E o principal, habitação. Então, parabéns a vocês pelo esse congresso, ainda mais sendo na cidade maravilhosa de São Paulo, porque é uma cidade que ecoa para o Brasil todo, onde virão corretores do Brasil todo e certamente até de fora do Brasil. Eu tenho certeza que mais do que sucesso vai ter um resultado que o cliente é que vai sair ganhando. Parabéns. Deputada, muito obrigado pelas suas palavras aqui na TV O Corretor. Nós é que agradecemos essa TV, assim como todos os demais canais de televisão, seja por internet, seja canal aberto, canal fechado, tem um papel fundamental de informar. Então, parabéns a vocês pela informação que vocês levam a cada palestra aos nossos internautas do mundo todo. Os encontros imobiliários ocorrem todas as terças-feiras a partir das 18h30 na sede do seu sindicato, Rua Pamplona, 1200. Você também pode acompanhar pela internet www.ciesp.org.br. TV O Corretor, o seu sindicato e mercado imobiliário a um clique de você.